Olá pessoal, hoje eu gostaria de apresentar para vocês mais alguns comandos e funções que foram implementados aqui no compilador de MSX Basic para Assembly. Entre essas funções estão aqui a função de VDP, que permite você ler registros do processador de vídeo do MSX, ler e alterar dados nesses registros. Tive uma certa dificuldade em implementar aqui o VDP porque a forma que o BASIC foi desenhado, os números dos registros é diferente dos números reais que estão no processador, que estão lá na linguagem de máquina. Então, toda vez que se chama essa função em BASIC, tem que fazer aqui uma continha para poder saber qual o número real do registrador lá em Assembly. Aqui é um exemplo de programa que eu peguei na internet. Que ele faz uma cópia, ele desenha um círculo, desenha dois círculos, pinta esses círculos e faz uma cópia do lado esquerdo da tela para o lado direito. Eu vou mostrar aqui o exemplo desse programa funcionando. Vamos primeiro compilá-lo. Vamos colocar ele para ROM. Compilar. Ele terminou aqui o processo, gerou a ROM. Vamos agora carregar essa ROM aqui no emulador. Teste 26. Aqui o círculo, e ele pegou o círculo e copiou para o lado direito, do lado esquerdo do lado direito. É um exemplo que está aqui até no site do msx.org. Esse exemplo ele só funciona em MSX2, né, porque são registros do MSX2, mas está aí funcionando. Ele gerou o código assembly e rodou tal como rodaria no interpretado. O outro exemplo que eu quero mostrar é um exemplo que eu peguei agora da revista da Clube MSX7, a edição mais recente. É um exemplo que foi escrito pelo Giovanni Nunes, que está lá na revista. É um exemplo interessante que é como se fosse uma chuva de estrelas, né? Um campo de estrelas caindo na tela. O exemplo original que ele passou, ele usava um buffer, um espaço de memória que ele deixava fixo no programa. Mas para um programa que vai ser compilado, não dá para você simplesmente chegar e apontar para um local de memória para usar como espaço de memória, porque isso pode ser utilizado pelo próprio compilador, né? Então se perde um pouco dessa possibilidade de você estar apontando para endereço de memória, reservando de forma fixa. Então eu optei em fazer pequenas alterações nesse programa, e uma das pequenas alterações foi essa aqui do espaço de memória que ele vai usar, que ele precisa usar. Eu criei uma variável string, de tamanho 255, que é o tamanho máximo. Eu defini também que o espaço de string teria pelo menos 300 bytes, aqui no início do programa, para poder caber essa variável de 255 caracteres, 255 bytes. E usei aqui a função vaptr, que pega o endereço dessa variável na memória. E a forma que ele pega strings na memória, essa vaptr, ele não aponta diretamente para a string, ele aponta para o apontador da string. Ele aponta para um endereço onde está o endereço que aponta para a string. Então, aqui eu pego esse endereço do apontador da string e aqui eu calculo aonde está o endereço da string, do início da string propriamente dita. Aqui a forma que está sendo feita, estou usando aqui a função pick para poder pegar na memória, na posição de memória que esse cara pegou, que é do apontador da string a $. Eu pego o segundo byte, o segundo byte tem a parte mais baixa do endereço de memória, do número do endereço de memória, e aqui eu pego o byte seguinte, onde está a parte alta desse endereço, quer dizer, a parte de 16 bits desse endereço. Aqui essas duas partes formam 16 bits, que aponta para o endereço correto onde está a string. Então é isso basicamente que está fazendo. Ele está reservando espaço, pegando onde está o apontador, que indica onde está a variável string na memória, e aqui ele calcula onde de fato está a string de memória lá no
na memória. E aí em seguida o resto do código funciona tal qual originalmente o Giovanni escreveu. A diferença é que aqui eu aponto para o endereço que foi calculado, ao invés do endereço fixo que ele estava usando antes. Uma dificuldade que eu tive para compilar esse programa, que eu tive que implementar além do var.ptr, obviamente, e o próprio space aqui que eu tive que adaptar para funcionar de forma mais inteligente, foi desenvolvida aqui também a parte do PIC, a parte do POC, né? E a parte de leitura da memória de vídeo, né? Da VRAM. Aqui é a VPOC e a VPIC, o momento que ele usa. Foi desenvolvido essas funções. A função base também, que é uma função que também não estava desenvolvida, foi desenvolvida para poder permitir compilar esse programa. Eu fiz uma adaptação para o Definitive passar a funcionar de forma correta, que não estava funcionando bem, não estava muito bem implementado. Implementei para poder fazer para funcionar, então ele reconhece esse comando. E aí vamos testar esse programa, mas dessa vez vamos testar ele primeiro interpretado. Vou copiar esse programa aqui. Vou colar aqui no programinha aqui do emulador. Vamos testar esse programa primeiro rodando. Você vê que interpretado, ó, ele tem uma lentidão para calcular esses caracteres. E aí ele começa a fazer aqui a queda das estrelas, né? Starfield. Vamos agora rodar a versão compilada. Vamos compilar ele primeiro. Starfield. Ele gerou a ROM. Vamos rodar esse ROM agora. Starfield. Aqui. Está carregando a ROM. Tá aí, ele calcula bem mais rápido. E está aí o programa funcionando, já compilado. Um programa que veio aí da revista da Clube MX7, que está excelente essa edição. E peguei esse programa tal como está, fiz as pequenas adaptações necessárias de questão de memória, de gestão de memória. E está aqui o programa compilado e funcionando. Um ponto adicional que eu gostaria de falar é que eu adicionei aqui no compilador alguns parâmetros que permitem visualizar qual a versão que está, o histórico de versão e os comandos que estão implementados. Então, se eu colocar aqui duplo menos aqui, menos ver, ele vai trazer um histórico das versões com as datas e o que foi implementado em cada data. Um pequeno breve histórico. E se eu colocar "-doc", ele diz quais comandos que estão done, que estão prontos, estão funcionando e quais que não. Então é uma forma aí de acompanhar o desenvolvimento de forma mais tranquilo, né? Sem ter que estar adivinhando que comando está funcionando ou não. Bem, pessoal, esse aqui é o exemplo que eu fiquei muito orgulhoso aqui de ter conseguido fazer o Starfield compilar e rodar rodar compilado, né? Foi um pouco trabalhoso para fazer funcionar esse código, porque tinha muitas funções que não estavam implementadas, muitas coisas de baixo nível, mas foi bem interessante fazer funcionar e valeu a pena. E é isso aí, pessoal.